Olá, saudações! Eu sou o contador Leonardo Hoffman e neste vídeo eu vou esclarecer algumas dúvidas relacionadas ao capital social. O que é o capital social? Qual é o valor mínimo exigido de capital social? Qual é o capital social ideal, para investir na empresa? O que é a integralização de capital e quais são as consequências para o empresário da não integralização do capital social. Ok? Mas antes, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos postados, ative o sininho para receber esta notificação, ok? Mas vamos lá, vamos para o conteúdo. Então a primeira dúvida é: o que é o capital social? O capital social é o valor prometido pelo empresário, pelo sócio, para investir na empresa. Okay? Esse investimento ele pode ser tanto em dinheiro ou em bens. E qual é o valor ideal para esse investimento? Qual é o valor ideal para o capital social? Essa é uma dúvida muito comum no empresário quando vai abrir a empresa. Qual é o valor do capital social que ele deve subscrever na empresa? Então, para responder a essa pergunta, a essa dúvida, primeiro a gente tem que entender para que serve, qual a finalidade do capital social. Tá? Então, para que serve o capital social? Então, o capital social ele vai servir para que a empresa ela consiga fazer todos os seus investimentos necessários, compre as máquinas, compre os equipamentos, pague as tarifas, as taxas iniciais, as despesas iniciais da abertura da empresa, organize as suas instalações na empresa, ok? Para que ela consiga colocar a empresa em condições de funcionamento e tenha um capital de giro na empresa para suportar aí os primeiros meses, que geralmente são os mais difíceis para a empresa, os primeiros meses de operação, que ela ainda não tem um fluxo regular de receita, ok? Então é importante também resguardar um dinheiro, um valor do capital social para o capital de giro. Então, essa é a função do capital social. Então, qual é o capital social ideal? O ideal é que você faça um plano de negócio da sua empresa. Não existe um valor único de capital social para todos os tipos de negócio. Cada tipo de negócio, de atividade, de complexidade, de formas de atuação, de estratégias de atuação da sua empresa, vai exigir um capital social diferente. Então, o ideal é que você tenha um plano de negócio e verifique qual é o capital social que você vai precisar investir na empresa. Pois se você for abrir, por exemplo, uma consultoria na qual você vai trabalhar ou em casa ou dentro do próprio cliente, dentro das instalações do próprio cliente, o seu capital social pode ser baixo, pode ser bem baixo, com R$1.000, R$2.000, R$3.000, você já é suficiente para você conseguir fazer a abertura da sua empresa e esses gastos iniciais da abertura. Por outro lado, se você for abrir um restaurante, pode ser necessário 50, 100, 200, 500, R$1 milhão, depende de onde você vai abrir o seu restaurante, do tamanho do restaurante, da complexidade das instalações, se as instalações, se o restaurante é popular ou é de luxo, ok? Então, esse valor ideal, não existe um valor ideal único, ele vai depender do tipo de negócio que você vai abrir. Então, o ideal é fazer um plano de negócio para isso, tá bom? E uma terceira dúvida é qual é o valor mínimo exigido. Então, uma coisa é o que você vai precisar colocar, outra é a questão da exigência de capital mínimo para você abrir uma empresa. Então, na lei, no Código Civil, existe uma definição de um capital mínimo para a empresa EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, e tem apenas um empresário e é a responsabilidade da empresa limitada. No Código Civil define um capital social mínimo de 100 salários mínimos.
Okay? Então esse é o capital mínimo, que pode ser integralizado em dinheiro ou em bens. Em geral, no restante, nos outros tipos de natureza jurídica, empresa limitada, empresário individual, e tantas outras, não existe essa definição de capital mínimo no Código Civil, não. Mas você tem que ficar atento para outras questões ou outras exigências, né? Por exemplo, se você vai participar de licitações ou de concorrências de grandes empresas, normalmente essas empresas, os órgãos públicos e essas grandes empresas, elas definem que para você concorrer, para você participar, você tem que ter um capital mínimo de tanto, de um valor que ela acha importante, ou um patrimônio líquido mínimo, né, de um valor que ela define importante. Então isso é importante você verificar se você for participar disso. Outras situações é que a receita estadual, por exemplo, geralmente a receita estadual, isso vai depender de cada estado, dependendo do tipo de negócio que você está pretendendo abrir. Se você colocar um capital muito baixo, ela pode questionar isso, a princípio até recusar a abertura, porque aquele capital ele não é suficiente para abrir aquele negócio. Então ela não autoriza o prosseguimento do pedido de abertura da empresa, o pedido da inscrição estadual, né, por se resguardar de alguma possível fraude, né, de uma empresa fictícia. Então a Receita Estadual por vezes faz esse tipo também de questionamento. Isso pode acontecer. E a questão de segmentos também, né? Dependendo de cada segmento, na sua região, no estado, pode ter alguma exigência mínima, mas em função da lei em si, né? Vou excluir a questão da sociedade anônima de capital aberto também, que aí da CVM, a Bolsa de Valores também pode fazer uma exigência de capital mínimo, dependendo de segmentos, seguradoras, bancos, especial, requerem um capital mínimo maior, que aí tem a SUSEP, Banco Central, tem outras questões relacionadas, mas de uma forma geral, vai para a grande maioria das empresas, limitada, empresário individual, EIRELI, sociedade simples, tal, na lei não tem essa exigência mínima, a não ser aquela exigência da EIRELI de 100 salários mínimos. Outra dúvida relacionada ao capital social, que eu pretendo esclarecer aqui para você, é a questão da integralização de capital. O que é a integralização de capital? Então, o capital social, quando você define o capital social da empresa, esse é um capital subscrito, é um capital prometido, né, pelos sócios, pelo empresário. A integralização de capital é o ato do empresário, do sócio, de transferir esse dinheiro ou o bem para a empresa. Então esse ato, né, dessa transferência desse valor, então depois que a empresa é aberta, você vai fazer esse ato de transferência do valor ou do bem para a empresa. Isso é a integralização do capital social. Tanto o valor do capital social subscrito, prometido, né, pelos sócios, quanto o momento de integralização desse capital tem que constar no contrato da empresa, né, no contrato social. Então você não precisa, se você não quiser integralizar tudo na abertura, não tem problema, é só você constar. Por exemplo, você vai abrir uma sociedade limitada com capital de 100 mil, 2 sócios, 50 para cada sócio, e registraram no contrato social que o capital subscrito ele é de 100 mil reais, será integralizado 10% no ato da abertura, né, logo na sequência da abertura da empresa, então integralizado no ato em dinheiro, e os outros 90% serão integralizados no período de até 1 ano, até 2 anos. Isso vai ficar definido no contrato social. Okay? Aí você faz a integralização de 10%, o restante você vai fazer até a data prometida. Importante, na dúvida, né, se você não sabe, não sabe qual o valor que você vai colocar, na dúvida é melhor você definir um valor de capital social menor. Define o valor de capital social menor, abre a empresa um capital social menor, porque depois, se você quiser fazer um aumento do capital social, isso é possível. Okay?
O contrário, se você define um valor muito alto de capital social e depois não vai conseguir cumprir com essa integralização, reduzir o valor do capital social é mais burocrático. Tá? Não é simples fazer essa redução do capital social, não. Então, se você tem dúvida, abra a empresa com um capital social menor. Depois, se você quiser aportar novos recursos, investir novos recursos, aumentar esse capital, você faz um aumento, uma alteração contratual, fazendo um aumento do capital social. Ok? E quais as consequências dessa não integralização do capital social? Então, se você é empresário, já abriu a empresa e se comprometeu com a integralização do capital social de 100 mil, por exemplo, se você não cumprir essa integralização na data prometida, conforme consta no contrato, isso vai afetar a sua responsabilidade para com a empresa. Okay? E a responsabilidade, consequentemente, com terceiros relacionados a essa empresa. Se você abrir uma empresa como uma sociedade limitada, por exemplo, se os sócios não integralizam o capital até a data prometida, os sócios eles passam a ser, mesmo a empresa sendo uma sociedade limitada, os sócios passam a ser solidários e subsidiários em relação a essa integralização do capital, e isso pode ter consequência na própria responsabilidade limitada do sócio, né? Pode haver uma desconsideração dessa responsabilidade limitada, entendendo, extrapolando a responsabilidade ordinária, passando a atingir a responsabilidade extraordinária do sócio, no qual é ilimitada. Então essa é a principal consequência, por isso que é importante efetuar a integralização do capital prometido. Okay? Em relação a multas da não integralização, uma punição fiscal, né, uma multa tributária, isso não tem definido na lei, é mais a questão da responsabilidade mesmo dos sócios e entre os sócios para com a empresa e para com terceiros. Então é isso que eu gostaria de esclarecer em relação ao capital social. Se você ficou com alguma dúvida, né, tem algum questionamento, pode colocar aqui nos comentários, terei o prazer de respondê-lo. Se quiser fazer algum complemento do que eu falei, né, alguma crítica, alguma sugestão, pode colocar aqui nos comentários também, serão muito bem recebidos. Ok? Obrigado por assistir este vídeo, um grande abraço e até o próximo vídeo.